E aí galera, beleza? Deir aqui, bora começar o nosso primeiro vídeo do canal. Vamos falar sobre como eu fiz para ser aprovado em medicina na Federal estudando sozinho. Vou dividir esse vídeo em duas partes que eu acho fundamentais vocês entenderem. Primeira parte, aula. Como assistir a aula igual um aprovado. Segunda parte, métodos de estudo que realmente funcionam. Então bora lá. Queria pedir para quem é novo aqui, obviamente todo mundo, porque é o primeiro vídeo, já deixar o like aí e se inscrever para ajudar e fortalecer o trabalho. Mas bora pro que realmente importa, que é o conteúdo. Como assistir aula igual um aprovado. Eu vejo muita gente errando nesse pilar, que é fundamental para sua aprovação. Por quê? Tem muita gente que vai assistir aula na escola, no cursinho, e tá ali só de corpo, mas o pensamento tá lá longe. E assim você nunca vai ser um aprovado, porque você tem que se entregar nessa aula, você tem que dar seu 100% na aula. A aula é quando você vai ter o primeiro contato com a matéria, é quando você vai entender a teoria. E uma aula bem estudada, uma aula bem assistida, ela implica em um tempo muito menor de estudo depois que você vai ter que fazer lá na sua casa. Então, foca muito na aula. Tem que tá 100% presente na aula. Primeira coisa, para assistir a aula como aprovado. Pega seu celular, desliga ele e coloca na mochila. Nem para ver o horário você vai mexer no seu celular. O celular guardado, longe. A segunda coisa que é muito importante. Para de ficar conversando com os outros. É você e professor, você e professor. E tenha muito claro na sua cabeça que você não está na aula para anotar só o que o professor fala. Uma das coisas que eu acho mais importante vocês entenderem é: quando vocês forem escrever, escreva com as suas palavras. Pega o que o professor falou, repita na sua cabeça mentalmente, veja se aquilo fez sentido, vê como que você organizou isso na sua cabeça e escreva no papel do jeito que você organizou isso na sua mente. Se você só copiar o que o professor está falando ou o que o professor está escrevendo, muito provavelmente daqui a um dia você já vai esquecer tudo aquilo lá, porque você está estudando de uma maneira passiva. E estudo ativo, ele não tem que acontecer só na sua casa, ele tem que acontecer durante a sala de aula também. Então bora lá. O que mais você tem que fazer para assistir a aula como aprovado? Dúvida. Perguntar. Eu tenho vergonha. Deixa sua vergonha de lado. Você quer ser aprovado ou não quer? A dúvida ela é muito importante porque quando você faz uma pergunta, significa que você realmente estava pensando aquele conteúdo dentro da sua cabeça. Você estava tentando organizar ele. E surgiram dúvidas, ficaram lacunas do conhecimento. Então, quando você pergunta para o professor, essa é uma das melhores maneiras de aprender. Além de que, se você não perguntar, você vai levar mais coisas para sua casa que vão fazer com que você tenha que gastar mais tempo estudando, preenchendo essas lacunas, ao invés de focar nas questões, que é o que realmente importa. Então, tenha muito claro na sua cabeça. Ficou com dúvida? Pergunta. Uma dica que eu quero dar para vocês, que é uma coisa que me ajudou muito porque eu era muito tímido também, foi a regra dos 3 segundos. Como é que é essa regra dos 3 segundos? Se surgiu uma dúvida, não fica pensando se você pergunta ou não. Conta até 3 e levanta a mão. E pergunta, e fala. Não importa o que os outros vão falar. Se eles derem risada da sua pergunta, não importa. O que importa é que vai chegar ao final do ano, você vai passar na faculdade que você quer, no curso que você quer, e o colega do seu lado que estava dando risada vai estar ali no próximo ano fazendo cursinho de novo. Porque você fez o que tinha que ser feito. E eu quero que vocês comecem a criar essa mentalidade de que o que importa é a sua trajetória, não é a do outro. Para de olhar para a grama do vizinho, foca na sua. A última coisa que eu acho muito importante vocês fazerem durante a aula, para assistir a aula como um aprovado, é qualquer brecha de tempo que seu professor der, por exemplo, enquanto ele estiver esperando vocês anotarem esse tipo de coisa, tenta anotar rápido e depois já estudar aquilo ali enquanto o professor está aguardando todo mundo terminar de anotar, sabe? Use esses pequenos intervalos para já ir reforçando aquela teoria e já ir consolidando ela na sua memória, para que quando chegue na sua casa você foque em outras coisas que vão te entregar muito mais resultado, tipo as questões. De aula, é isso que eu queria falar para vocês. Se tiver mais alguma dúvida, pode mandar aí no comentário que eu vou responder todo mundo. Agora vamos falar sobre os métodos de estudo e quais são os métodos de estudo que realmente funcionam. Bom, o que eu mais gosto, disparado, que foi o que eu mais usava, era o flashcard. Por que o flashcard? Para quem não sabe, o flashcard, ele é basicamente uma ficha pautada, é pequenininha, em que você coloca uma pergunta na frente e uma resposta atrás. E por que ele funciona?
Porque quando você faz pergunta, como eu disse, é uma das melhores maneiras de você tentar entender o assunto. E quando você tenta entender o assunto, fica muito mais fácil para o seu cérebro armazenar aquele tipo de informação. Além de que o flashcard ele é muito rápido de fazer e ele é mais rápido ainda para você revisar. Porque é só você pegar ele ali, ficar perguntando, tentando responder e vai indo para o próximo. Ele é rapidão para você revisar. Dá para você fazer revisão diária, dá para você fazer revisão semanal, mensal, de uma maneira muito rápida, muito efetiva e muito organizada. Então o flashcard sempre foi e sempre vai ser o meu maior queridinho. Uma outra coisa que eu vejo muita gente falando de método de estudo, estudar por questões. Eu, particularmente, acho que estudar somente por questões não é o melhor dos caminhos, porque a questão, na minha cabeça, o principal pilar dela é que ela serve muito para você coletar dados, para você entender como é que você está indo naquele determinado assunto. Se você acertou 80%, 60% ou 40%, e aí a partir disso você vai fazer um direcionamento mais específico para os seus estudos. Você direciona ele melhor para você chegar até o destino final, que é a aprovação. Então, estudar só por questão não é tão interessante assim, mas usar as questões como uma maneira de entender em que lugar que você está da sua trajetória para aprovação, aí ó, show de bola, eu acho que funciona demais. Inclusive, incentivo muito vocês a fazerem isso. E uma sacada que é muito legal é que sempre que vocês forem estudar uma matéria, começa pelas questões, ao invés da teoria. Muita gente começa pela teoria. E por que eu acho bem mais interessante você começar pelas questões? Quando você começa pela teoria e depois vai para as questões, a matéria está muito fresca na sua cabeça. Então, quando você for fazer as questões, você vai estar se auto-sabotando, porque aquilo lá não é o resultado, tipo, se acertou 80% das questões, não vai mostrar o quanto você realmente sabe sobre aquele assunto, o quanto você domina, porque você acabou de ver o conteúdo está muito fresco na sua cabeça. Então, tenta espaçar um pouco mais. Se você assistiu a aula hoje, tentar fazer a questão daquele conteúdo daqui a um dia, quiçá daqui a uma semana, que aí fica um resultado mais real. E aí, a partir disso, como eu disse, você consegue direcionar melhor os seus estudos e de uma maneira mais verdadeira. Então, esse é o segundo pilar que eu queria falar com vocês. Agora, bora partir para o próximo. Mapa mental. Bora falar de mapa mental. Para quem não sabe, mapa mental é uma maneira de estudar em que você coloca um título e a partir dele vai fazendo ramificações e dessas ramificações vai fazendo mais ramificações. Eu acho muito interessante porque ele é muito rápido para você fazer. Ele não tem muito frufruzinho, você só pega ali, vai escrevendo, vai juntando as setinhas e tal. Só que eu não gostava tanto de usar os mapas mentais durante a minha aprovação, durante a minha preparação, porque os mapas mentais, eles eram uma ferramenta não tão boa para você fazer revisão, diferente dos flashcards, que é muito mais rápido de você fazer a revisão e fica muito mais metrificável, porque você consegue ver se você está acertando ou errando. Agora o mapa mental, ele, não sei, eu acho ele melhor para você utilizar preenchendo as lacunas de conhecimento que foram evidenciadas fazendo as questões, entende? Não como uma maneira de revisão, apenas como uma maneira de estudo ativo mesmo. Só que eu ainda continuo preferindo os flashcards. Bom, para finalizar, o último método que eu queria falar é sobre os resumos. Esse método ele é um pouco controverso, na minha opinião. Tem muita gente que é 8 ou 80 com os resumos, e eu acho que ele depende muito de como que você vai usar eles. Eu acho que o resumo ele é interessante para você usar como uma forma de fazer anotações durante a aula. Mas como uma ferramenta de estudo na sua casa, eu não acho ele muito interessante. Porque ele é muito passivo. Geralmente, quando você vai fazer resumo, você só copia o que está escrito ali, copia o que está no livro. E é muito pouco esforço que requer para se fazer um resumo. E tudo que requer pouco esforço fica pouco tempo na nossa matéria, na nossa cabeça. Entenda isso. Quanto mais esforço uma maneira de estudar requer, maior é a probabilidade daquela matéria ficar bem consolidada na sua mente. Isso eu tirei de um livro chamado Foco, de um pesquisador denominado Daniel Goleman, um cara assim, sensacional enquanto pesquisador, ele é lá de Harvard. Então, os resumos eu acho eles interessantes como uma ferramenta de estudo para aula. Agora, para estudar em casa, partiria para os flashcards, que eu acho eles bem mais interessantes. Bom, acho que de método de estudo era isso que eu queria falar para vocês hoje. Pode perguntar aqui nos comentários que eu vou tentar responder. Me fala o método de estudo que você mais gosta e como que você costuma estudar em casa para eu tentar te ajudar, tentar dar um feedback se tá legal, se não tá.
E eu queria dizer que se você está vendo esse vídeo e não está inscrito nas nossas aulas semanais gratuitas, o link vai estar aqui na descrição. Toda terça-feira às 8 horas da noite eu faço uma aula totalmente de graça, em que eu te ensino como ser aprovado em medicina em 1 ano. A gente teve a nossa primeira aula agora nessa semana, o pessoal gostou muito, e então eu vou continuar com esse quadro semanalmente. Acho que vai ajudar bastante vocês, e podem contar comigo, pode mandar mensagem no direct do Insta, pode mandar mensagem aqui, onde for, que eu vou tentar ajudar vocês, tá bom? Um abraço e espero que vocês tenham curtido.